Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Começando mais um podcast do Mundo do Vinho. Você está vendo que a gente está num ambiente diferente. Estamos aqui em uma cozinha, temos convidado. É porque hoje é um podcast muito especial para você que nos acompanha. Já batemos aí mais de 10 episódios e agora a gente quer falar de um tema que é muito pertinente. Tava já pintando aí há alguns dias, que é a harmonização, né, Cid, não é verdade? Sim, hoje a gente vai quebrar vários paradigmas aí. E muita coisa que a gente acredita por um período ser verdade na harmonização vai cair por terra hoje. E nada melhor do que nós estarmos numa cozinha com um chefe de cozinha, Marcos Nicoletti. Muito obrigado por estar conosco aqui também. Muito obrigado pelo convite. É uma honra cozinhar, falar um pouco de comida e tentar adentrar no fantástico mundo do vinho com vocês. Que com certeza amplia essa experiência, deixa a gastronomia mais rica, deixa mais gostosa. Mas Marcos, antes da gente começar a falar, eu quero que você, por favor, faça as honras da casa, diga quem é Marcos Nicoletti. Talvez a pessoa não conheça. Nós já conhecemos essa lenda aqui de Blumenau, mas muita gente ainda acaba não conhecendo. Meu nome é Marcos Nicoletti, paulistano de nascimento, blumenauense por opção. Por opção, mais de 25 anos, já meu coração já está aqui. Chefe de cozinha, cozinheiro e um apreciador de viagens, de provar culturas, formas, jeito de comer, comidas diferentes. Então isso é muito legal, eu tento trazer um pouco de cada elemento da comida, da cultura de cada um, para a nossa panela, para o nosso prato. Certeza. E a gente vê que você já está com a mão na massa, já preparou algumas coisas. Eu quero saber que receita, Sidney, caberia mais para a gente falar de vinho, Blumenau, estamos perto da Oktoberfest, temos toda essa tradição. O que mais caracterizaria, né? Na terra da linguiça Blumenau não poderia ser outra coisa a não ser um risoto de linguiça Blumenau e alho poró. Que é um clássico aqui em Blumenau. Um clássico. É um clássico. Hoje nós vamos fazer um risoto. Eu vou sempre tentar mudar, adaptar. Nós vamos usar arroz Carnaroli. Normalmente vocês vão... Depois nós vamos falar um pouco dos grãos de arroz, tipo de arroz, mas você tem basicamente dois grandes arroz para risoto. O arbóreo e o Carnaroli. Ambos já são encontrados facilmente aqui, até o arbóreo muito produzido já no Brasil. Então vamos usar um arroz de qualidade, um arroz para risoto. Na linguiça Blumenau, vamos ter um detalhezinho, eu deixei ela bem sequinha, vamos trabalhar com pouca linguiça em cada um, depois vamos explicando. O alho poró vai dar uma quebrada, dar um sabor interessante para provar. Depois eu tenho muitas perguntas para fazer para os nobres apreciadores do mundo. Com certeza. Antes ainda, né, chefe, quem não conhece, estão assistindo lá em São Paulo, na Bahia, em Minas. O que é a linguiça Blumenau? Linguiça Blumenau, legal. Blumenau é uma cidade que foi fundada por imigrantes alemães em 1850 e eles trouxeram uma série de características que cada povo traz. Legal. E foram fazer uma linguiça. O que é uma linguiça? Nós chamamos tradicionalmente isso de linguiça, mas ela é um embutido. Ela é uma linguiça que ela é duplamente defumada, porque um dos ingredientes dela é bacon. Tem bacon na linguiça? Tem bacon, então ela já é naturalmente defumada. Vamos pegar aqui um pedaço de linguiça Blumenau, acho que já deixou aqui atrás. Pode ir lá, pode pegar lá. Vamos lá pegar. Vamos lá mostrar para vocês. Essa interessante é uma que a gente chama de patê, porque ela é macia. Ela já foi defumada, ela é ensacada e ela é bem condimentada. Isso, a linguiça Blumenau, ela pode servir, ela é consumida aqui tradicionalmente em Blumenau pelo café da manhã. Você cortando ela aí, como o alemão fala, chineando, quer dizer, espalhando no pão, como um patê mesmo, é uma linguiça patê, ou também como base, como nós vamos usar hoje, para outros ingredientes. Então ela é muito rica em sabor, porque ela tem muita fumaça, muito sabor, muito untosa, ela enche a boca. E eu acho que vai ser um dos grandes desafios. Então já estamos trabalhando muito aqui em Blumenau para transformá-la em DOC, né? Denominação de origem controlada, ou em patrimônio material, como a Serra da Canastra, em Minas Gerais, né? Transformar ela, ter regras, tá? Para você poder escrever linguiça Blumenau, ela tem uma série de regras. Uma delas, toda a defumação dela é natural, não aceita defumação artificial. Então, talvez quem está nos assistindo não tenha os produtores perto de casa, nós temos aqui. Nós temos aqui, Blumenau, mas você já acha algumas lojas em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, a linguiça Blumenau já importada aqui de Blumenau. Que já virou uma variedade. A linguiça Blumenau tem várias, essa é uma das marcas, mas tem várias marcas aqui na região.
assim como tem o queijo corquês, tem vários outros elementos muito característicos. Mas antes disso, vamos fazer um brinde então, ao nosso No Mundo do Vinho. Saúde. Saúde ou Prosit, né? Prost, já Prost. foi perto de outubro. Quero agradecer também o pessoal de CTR que nos agraciou com este vinho, que também será utilizado para o risoto, daqui a pouco também a gente vai falar. Temos aí aqui alguns rótulos, tudo isso para agregar e com certeza vai ser um podcast muito bacana, um bate-papo importantíssimo. Esse podcast não vai ser regado só, não vai ser guarnecido só pelo risoto, né? Tem ainda um contexto maior sobre a harmonização que a gente vai falar. E vai ser bem bacana também porque a gente vai fazer harmonizações com queijos também. Com queijos também. Sidney, você tocou num assunto importante, enquanto o chefe Nicolete vai fazendo ali os seus processos, está fritando a cebolinha. Chefe, pode interromper a qualquer momento, qualquer Com a vontade aqui, pitaquinho. vocês vão consumir. Eu também vou provar alguns queijos. Vamos provar algum queijinho. Nós temos aqui alguns queijos. Tem um parmesão, temos aqui um queijo que é também de uma produção aqui da Vermont, que é de Pomerode. E tem aí o leite de ovelha aí nessa receita. Vários tipos de queijo também. Vamos fazer as honras, né? Aquela entradinha básica para o vinho não pegar muito forte, né? Então vou servi-los aqui, por favor. Fiquem à vontade. Que o queijo também é um elemento que a gente vai mostrar no risoto daqui a pouco, né? Hoje, para finalizar esse risoto, vamos usar o clássico que é parmesão, parmigiano reggiano, né? Que é considerado o rei dos queijos, que para risoto ele incorpora muito bem, você consegue fundir muito bem ele para quebrar o amido e deixar o risoto mais rico. Com certeza. Ótimo queijo. Sidney, harmonização de vinhos com queijos. Existe um mito de que o queijo costuma ser harmonizado com vinho tinto. E aí, essa história, como é que fica? Isso é uma meia verdade, uma meia verdade, porque de fato tem alguns vinhos que são mais adequados serem combinados, é mais adequado combiná-los com vinho tinto, mas a maioria dos vinhos, dos queijos, a grande maioria dos queijos, principalmente em especial ali os de massa mole, de massa semi-dura, aqueles mais cremosos, os queijos azuis, eles ficam melhores com vinhos doces, fortificados ou brancos secos. Então, normalmente, se fizer uma experiência ali, colocar vinho tinto, vinho branco seco, vinho branco doce ou fortificado e fazer aquela brincadeira de experimentando, vai ser uma grande surpresa, justamente porque, ao contrário do que se pensa, a harmonização clássica de queijos é com vinhos doces, fortificados e como uma segunda opção, os brancos secos de alta acidez e uma terceira opção, os tintos para alguns queijos apenas. Você falou dessa brincadeira? Podemos fazer essa brincadeira agora aqui no nosso podcast? Temos aqui um vinho, pode ser? Sim, tem um branco. Eu também trouxe um vinho de surpresa, que é na pegada Opa, olha aí. que é um Marsala, que é um fortificado semi-seco. Então, deixa eu tentar entender. O Marsala, a gente pode até jogar ele com um queijo macio de mofo azul, um gorgonzola, um roquefort. É feito com mofo azul. Principalmente com mofo azul, aqueles queijos mais envelhecidos como o rebauchon, como os brilades tabarrana, os brilhos mais envelhecidos. Personalidade mais... Exatamente, a primeira opção para esse tipo de queijos envelhecidos, como o brie envelhecido, rebauchon, os queijos com mofos azuis, aqueles queijos com mofo branco, como o brie, que já foi citado, mais envelhecido. Primeiras opções deveriam ser um Marsala como esse, um Sauterne, que são vinhos de grande envergadura na França, vinhos de sobremesa, vinhos do Porto. Uma pequena dúvida minha. Qual a similaridade de Marsala com o vinho do Porto? A similaridade é que ambos são vinhos fortificados. Então, é um vinho que depois de pronto eles adicionam álcool? Fortificam isso? Adicionam uma aguardente vínica para interromper a fermentação e com isso interrompe a fermentação, eleva a graduação alcoólica e por consequência o vinho fica doce, porque a fermentação foi interrompida. Ainda com açúcar para ser queimado. Exatamente. Mas a intenção é deixar o açúcar residual ali, mas tem vinhos fortificados secos, muito doces, pouco doces, a variedade é imensa. Esse aqui, por exemplo, o Marsala, é um Marsala semi-seco, tem uma doçura mais comedida. Exatamente o que eu ia perguntar. Existem vinhos Marsalas, assim como o vinho do Porto, de Rubi, Branca, Porto, quer dizer, tem várias classificações. Tem vários tipos de Marsala, mas não são muito numerosos como o vinho do Porto.
E o vinho do Porto também é uma outra opção excepcional para queijos azuis, queijos reblochons, esses queijos envelhecidos também, seja com molho branco ou azul. E uma pergunta também, o Marsala, assim como o vinho do Porto, ele tem a necessidade, por exemplo, nós vamos abrir a nossa brincadeira de hoje com ele. Ele é um vinho de aperitivo e de finalização, ou ele não recomendo se beber durante toda a refeição, né? Ou não? Alguns vinhos fortificados, sim, pode acompanhar a mesa toda, como por exemplo um Jerez fino, perfeito, muito gastronômico. Seria a versão Porto ou Marsala na Espanha, sim, em especial da Andaluzia, né? Então, um vinho fortificado da Andaluzia, tem vários tipos também, e um desses tipos é o Jerez fino, que ele é seco, branco, acidez altíssima, um vinho encorpado. Toma-se muito bem durante toda a refeição. Acompanha muito bem aqueles pratos catalães, assim, como uma paella, uma moqueca, ele é muito versátil. Porque ele é seco, vai bem com os peixes para acidez. Desde que esses pratos tenham grande intensidade de sabor, de aroma, tem amido, tem pratos mais intensos. Mas para os queijos, então, pode parecer estranho, porque a gente ouve falar isso a vida inteira, que vinho tinto é bom com queijo e tal, e de fato é. Não é ruim, mas ele fica ótimo com uma pequena parcela dos queijos. Mas essa é uma experiência que tem que ser feita ali, você fazendo, comendo, experimentando, e vai te pegar de surpresa, porque quanto mais doce e mais alta a acidez desse vinho for, melhor com esse tipo de queijo vai ficar. Enquanto o chefe Nicolete já coloca o arroz para fritar com a nossa cebolinha, vou fazer os homens e vou servi-los, pode ser? Podemos trocar as nossas taças. Aqui, já peguei as nossas novas taças aqui para servi-los. Estou... Tudo certo. E vou aqui tomar um golinho d'água. Vai ter trabalho daqui a pouco. Apenas 10%, né? Já tem as como é que chama lá do final que coloca? Corte? Não, no final que eles colocam os acidentes. Os melhores momentos? Os erros, né? Tá tudo certo. Não tô interrompendo essas perguntas. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Montanha, como é que tá aí? Tudo certo? Vou só testar aqui pra cá. Vamos lá. Vamos fazer a experiência aqui. Só dois. Vamos voltar pra câmera aberta mesmo, pra outra câmera. Só dois, tá? Nicolete, como uma você mexe a panela. Tá. Nicolete, como uma você mexe a panela e com a outra você segura a taça. Sim. Então tá, estamos aqui com o nosso vinho Marsala, fiz as honras para vocês. Sidney, obrigado pelo presente também que você trouxe, patrocinou hoje. O mineiro abriu a mão, Nicolete? Não é sempre, né? E o Marsala não se bebe todo dia. Não se bebe todo dia, então vamos fazer Quem um brinde. respondeu a pergunta O poder aromático dele, a força aromática é interessante. Em que momento bebeu o vinho, né? Exatamente. Então é bom até justificar, porque é comum pensar também que esse tipo de vinho só se consome no final da refeição, ali, mas os vinhos fortificados, sejam eles doces ou secos, eles são adequados tanto para abrir os trabalhos, para abrir a mesa, tomar uma tacinha de aperitivo, quanto para a sobremesa. De aperitivo, quanto para a sobremesa, ou substituir a sobremesa até para acompanhar queijo no final. Então ele pode ser utilizado tanto para começar o ato ali da refeição, um aperitivo, uma tacinha, ou para finalizar, para fechar ali, para passar a régua. E aqui, com esses nossos queijos, o que a gente vai poder harmonizar com eles? A gente vai brincar com tudo aqui. Vamos lá. Vamos pegar aqui, olha, o vinho que é considerado mais adequado para vinhos tintos, e que de fato que é o parmesão. Queijo. Isso. Então esse aqui, um queijo parmesão. Qual é o vinho ideal para um queijo parmesão? A primeira opção é o tinto. Vinhos tintos de maior corpo, de maior estrutura. Seja ele qual for o tipo de... Que vá para madeira, que tem uma estrutura mais... Parmigiano reggiano, o pecorino, os queijos de massa dura, esses queijos de cortar, maturados, exatamente. Como o Vale do Texto. Eu acho que exatamente. Nós temos esse Vale do Texto... 3 meses de maturação. 3 meses. Então, o queijo defumado também, ficou 3 meses e venceu prêmios lá na Espanha, na Itália também. Mas vamos seguir uma ordem. Vamos lá, claro, vamos lá. Parmesão, então, queijos de massa dura, esses queijos maturados. Primeira opção, tinto. E uma segunda opção, um vinho fortificado como esse. Vamos experimentar com vinho. Antes da gente experimentar, tem aquele truque de mastigar com vinho e tal, como é que funciona isso?
Me perguntou na hora errada. Não, me perguntou na hora errada, perguntou na hora certa. O pessoal não tem problema, eles estão acostumados a... Acabei de brilhar. Muita gente fala de boca cheia. Não é feio, né? É muito feio. Horrível. É horrível. Bem, a harmonização é o seguinte, você coloca a comida, seja ela qual for na boca, no final da mastigação, no final da deglutição, na verdade, antes de deglutir todo que tá na boca, aquele finalzinho, mantém um pouquinho ali, coloca um gole de vinho na boca, tá? É isso. Vamos fazer isso. Deixa a comida e o vinho se juntarem ali, engole junto, puxa o ar calmamente pelas narinas e solta pelas narinas, ou puxa pela boca e solta pelo nariz. Que é para que ambas as moléculas, retrogosto. as moléculas de ar, Antes de engolir. as moléculas não. No finalzinho da deglutição da comida, coloca o vinho, engole junto, puxa o ar pela boca e solta pelo nariz, calmamente. Isso para fazer com que as moléculas de aromas, tanto da comida quanto do vinho, se misturem para formar uma nova sensação. Por que a harmonização? Por que se faz a harmonização? A ideia central da harmonização é elevar o prazer do ato de comer e beber. Então, se come algo que é prazeroso, que é uma boa comida, é prazeroso. Um bom vinho também é prazeroso. Juntar esses dois é para que eleve o prazer do ato. Então, um tem que ajudar o outro a crescer. Nenhum pode se sobrepor ao outro. Um não pode anular o outro. Se ambos crescem, a harmonização foi bem feita. Se um dos dois sobressai, é mal feito. Então ficou contente. Ficou maravilhoso, maravilhoso. Deu pra perceber, baixou um pouco a doçura do centro. E ele completou mais. Depois Dá pra perceber as pernas aqui, que o álcool é mais acentuado. Sim. E outra pergunta. Você viu que você baixou um pouco a temperatura do maçal. Bem fortificado. Bem fortificado. Tradicionalmente não se baixaria, você baixou para ampliar as características vinho, né? Porque ele é mais tipo seco. de vinho fortificado. Um vinho do Porto, por exemplo, que é um vinho tinto fortificado, e a temperatura de vinho tinto, 18, 16 graus ali. Um vinho branco fortificado, que é o caso do Marsala, ele está escuro porque ele é envelhecido, né? Originalmente é um vinho branco, então serve-se em temperatura mais baixa, em temperatura de brancos potentes ou envelhecidos, na casa dos 12 graus. 10, 12 graus é uma temperatura adequada para se servir qualquer vinho fortificado branco. E nós Acabei temos... de começar a fazer o risoto, dei uma suada na cebola, joguei um pouco do arroz, joguei em torno de 300 a 400 gramas aí de arroz e acabei de colocar vinho branco, que era o vinho que nós estávamos bebendo, né? O vinho da cozinha é o vinho que se bebe. O vinho que se bebe. Tem uma teoria interessante. Conte pra nós, hein, Colete? Que é o que você não bebe, você não cozinha. Quer dizer, você não vai usar o seu melhor vinho para fazer comida, mas você também não vai pegar um vinho que você não beberia, né? Seria mais ou menos esse padrão na cozinha. Hoje nós até ultrapassamos um pouco isso, trouxemos um ótimo vinho aqui para nós apreciar. Excelente E vinho. você vai ser apreciado no chefe, a altura, o nível e a altura do chefe, né? Quero estar nesse nível. E por quê? Explica pra mim, por quê? O vinho branco, ele vai ter duas características interessantes no risoto. Primeiro que ele vai adicionar sabor, ele vai adicionar aroma, fantástico, mas ele vai ajudar muito num outro detalhe, que é a acidez. A acidez do vinho branco vai auxiliar a soltar o amido do arroz, que é o que a gente tem no risoto. Se fazendo o nosso arroz tradicional, o arroz do dia a dia, nós queremos o arroz sempre soltinho, no risoto nós queremos amido, nós queremos a cremosidade do risoto. Por isso o vinho branco vai ajudar muito. O que eu fiz agora? Eu já adicionei o vinho branco e tem o quê? Tem um brodo, tem um caldo de legumes que a gente fez com cenoura, cebola, salsão, alho poró. Joguei o quê? Como nós não temos risoto de alho poró, eu joguei aqui uns pedaços de alho poró, assustá-los para estruturar esse caldo. E vou mexendo ele agora, devagar, até esse arroz cozinhar. E por que sempre mexendo? Porque o atrito, junto com a acidez do vinho, vai fazer soltar esse amido e vai dar um risoto cremoso, uma cremosidade. Não pode parar de mexer. Não para. Vão mexendo. Sempre. A parte mais importante de mexer é mais na finalização, né? Na finalização que você quer soltar meio o amido. Tem muita história interessante do risoto, né? Antigamente não se tinha acesso no Brasil
a arroz arbóreo até os anos 90, até o começo da importação. Se criou no Brasil uma receita que é o famoso arroz à piemontese, que apesar de ser uma receita a piemontese italiana, ela foi criada aqui no Brasil. Feita com arroz normal, mas finalizada com creme de leite e parmesão. Já que você não tinha a variedade certa do arroz, eles tentavam puxar essa cremosidade usando outros artifícios. Claro. Mas aqui hoje em dia já temos arroz arbóreos nacionais de excelente qualidade. Mas hoje você não está utilizando arroz arbóreo. Estou utilizando Carnaroli, uma outra variedade italiana. Também um grão que a gente chama de um grão curto. Quer dizer, nós temos como isso sempre, normalmente o arroz agulhinho, o arroz parbolizado, o arroz branco brasileiro é um grão longo. Já os arroz para risoto são grãos curtos, ricos em amido. Então sempre essas duas variedades. Ó. Já percebemos um detalhe aqui, ó. Estão bem no começo do cozimento, mas já tem uma cremosidade fantástica. Dá para notar mesmo. Dá até para ouvir a cremosidade. chegando. E Vamos dando seguimento voltando aqui aqui. a nossa tábua de maçã. frios aqui de queijos e comemos o parmesão com maçã. Temos aqui um queijo um pouco mais fresco, que é o Vale do texto? Vale do Testo, que já tem uma pegada que lembra um pouco o pecorino, com um pouco menos de sal, um pouco mais fresco, um pouco mais macio, mas é aquela pegadinha lá. Vamos experimentar, vamos ver como Vamos lá. fica. Com maçã também. Exatamente. Vamos lá, chefe. Ó. Vale do texto. Queijo maravilhoso. É defumado esse queijo maravilhoso. Também outro queijo mais adequado para vinhos tintos. Por causa da força da maturação. Esse defumado puxa. Esse queijo tem uma variedade bacana que ele tem 1 mês, 3 meses e 6 meses de maturação você pode comprar. Costumo comprar o de 6 também bastante. Tem uma casquinha assim por fora que também é um gosto fenomenal. Parabéns pro pessoal que produz aí Pomerode. Isso é muito bom. O queijo que ganhou prêmios aqui no Percebeu como o queijo é valorizado pelo vinho e o vinho é valorizado pelo queijo? Eles se completam. Sim. E nós estamos aqui, não necessariamente você tem aquela tradição de se o vinho é italiano, se o queijo é italiano, tem que beber com vinho italiano. Não, a gente pode quebrar muito isso. Isso é um mito, né, da harmonização. Não, existem 3 escolas de harmonização. Né? Tem a escola que que ensina, os europeus são muito assim, de fazer harmonizações regionais. Então, o bife do bourguignon com vinho da Borgonha, sabe? Então, Claro que eles são muito bisteca mais fiorentina bairristas, com Chianti. Então, só que nem sempre esse tipo de harmonização dá certo. Na maioria das vezes não dá certo. É a escola europeia de harmonização. Tem a mais antiga, né? Tem uma outra escola europeia que quem deu início foram os italianos, que é o método Mercadini de harmonização, que é uma harmonização mais científica, baseada em elementos de acidez, de estrutura. Exatamente, estrutura, acidez, então elementos estrutura do prato, combinando com a estrutura do vinho, né? Então essa é uma maneira mais objetiva de harmonização, menos subjetiva. Então, Com os queijos que nós estamos, qual escola nós estamos aqui? não, exatamente essa escola é mais científica, mais técnica, Que nós estamos tomando até porque é a que melhor funciona. o queijo catarinense. Queijo catarinense. Com vinho. Se bem que feito com algumas técnicas europeias, mas com vinho espanhol, Sim, que é sul da Espanha. Andazuzia, sul da Espanha. Marsala Itália. Desculpa. O sul da Jerez. Itália. O Jerez, sim, do sul da Itália, da Espanha. Sim. Bom, tem um queijo aqui, que é o também da Vermont, só que é um queijo mais fresco, né? Esse aqui é o queijo de cabra, esse aqui, né? Esse é o... Esse é o Vale do Texto, esse é o parmesão. Nós temos o nosso último rótulo aqui. Vamos lá, o sommelier vai nos dizer. Esse de cabra, né? De capa. Queijo de cabra. Então, queijo de cabra já começa uma estrutura que já começa a pedir um vinho já com doçura e mais gordura. Então, o que os vinhos precisam ter para harmonizar com o queijo? Primeiro, acidez pela gordura dos queijos. Segundo, intensidade aromática e de sabor, para se equiparar a intensidade aromática e de sabor também dos queijos.
corpo parecido com o queijo. Então, esse queijo já é um queijo um pouco mais fresco, né, de cabra, que já tem uma característica de aroma e sabor um pouco diferente, uma gordura maior por conta da característica do leite de cabra. E é o que esse vinho tem de melhor, que combina com gordura, é um pouco de açúcar, um pouco de doçura natural, residual, e acidez cortante, acidez intensa. Quanto de açúcar você vê nesse vinho, por exemplo, liquidificado? Normalmente, Eu só pergunto da vez que ele tá comendo. Ele é a pegadinha do Sempre, podcast mas ele, de hoje. ou ele tá comendo muito ou você tá perguntando muito. Eu acho. estou esperando colocar alguma coisa na boca para terminar. A quantidade de açúcar residual em vinhos fortificados varia muito. Então, tem vinhos fortificados, por exemplo, um Jerez amontilhado ou um Jerez Pedro Ximénez, vai ter 70 gramas de açúcar por litro. Muita coisa, é um creme. Enquanto que um Marsala semi-seco desse deve ter na casa aí uns 25 gramas de açúcar por litro, enquanto que um Marsala doce pode ter 40, 45, então varia bastante. Um seco, que não é totalmente livre de açúcar residual, apesar de ainda ser seco, vai ter na casa ali dos 10, 5, 7 gramas de açúcar por litro. Vai furar. Então, tomar um fortificado vai furar a dieta. O vinho já faz furar a dieta, né? Porque Porque não dá, né? não é tão calórico, mas o álcool de qualquer É uma forma. caloria vazia. Uma caloria Uma vazia. caloria vazia. Olha. Vazia não, completa, né? É. Uma noite assim, com você escutando o podcast aí em casa, tá no YouTube, no Spotify, completa. Logo, completa, com certeza. Então a gente está caminhando aqui, olha, um queijo mais adequado para vinho tinto e que é aceitável tomar com vinho fortificado, branco como esse, ou poderia ser tinto também, que iria se aproximar do bom, seria uma nota 7, por exemplo. Um queijo como o pecorino, com um pouco menos de sal, que também seria mais adequado tomar com tinto, mas que se aproxima muito do ótimo aqui com um vinho fortificado como esse. Um queijo de cabra, já com maturação já menos maturado, e já que a primeira opção para esse tipo de queijo, um queijo de cabra com maturação mediana, já pede um vinho desse tipo, um vinho de Porto, um Jerez amontilhado, por exemplo, com uma doçura, um Marsala, um Sauternes, um Banyuls, então esse tipo de vinho doce para sobremesa ou fortificado. Né? Agora, o melhor vinho de todos com esse vinho aqui vai ser esse queijo de cabra aqui, queijo de ovelha. De ovelha. Já de Queijo mofo ovelha branco. aqui, de mofo branco e mais fresco, né? Poderia ter envelhecido também, quanto mais envelhecido ele estiver, Perde umidade, melhor ele vai. potencializa alguns aromas. Exatamente, ele vai ganhando aromas mais evoluídos, ficaria melhor com o vinho. Quanto mais velho, mais amadurecido esse tipo de queijo tiver, melhor vai ficar com vinhos fortificados e vinhos doces de sobremesa. E esse queijo está mais fresquinho, mas mesmo assim vai cravar a nota 10, a nota 9 ali, de experiência. Vamos lá então? Vamos lá. É porque o risoto do chefe já está quase pronto ali. Daqui mais alguns minutos já tá pronto. Não tá lá, chefe. Você é o nosso convidado de hoje. Queijo bom. Maravilhoso. Delicadeza, é bem mais delicado no sabor do que tem aquela untuosidade, aquela defumação tão forte. Ele não tem a defumação, mas ele tem a um mofo untuosidade, a cremosidade da gordura. Exato. É o queijo mais gordo que comemos. Mas ainda tem essa textura de pastosidade, tem o mofo branco também que durante a mastigação ajuda a dar pastosidade e cremosidade. Tem esse sabor característico do queijo de ovelha, né? Aquele queijo do leite, aquele leite, o sabor do leite de ovelha que é muito característico. As 3 experiências anteriores Foram ok. foram boas, manteve o nível ali, tomando vinho prazeroso, com queijo também prazeroso, o mesmo nível de prazer, comendo o queijo separado do vinho e tal. Não teve prejuízos, ninguém se sobrepôs ali, nem o vinho sobrepôs nada, nem o queijo.
Agora a experiência aqui foi diferente. Né? Meu Deus, essa experiência foi fenomenal. E exatamente isso, e a harmonização é para isso, para elevar o prazer do lado. Então, é justamente porque a acidez cortante, cremosa aqui do marsala, essa doçura bem dosada, esse corpo, outra coisa. Consegue perceber que o corpo, durante a mastigação, essa cremosidade, o corpo do queijo, durante a mastigação, a sensação de tato, o corpo que a gente percebe ali, e o corpo do vinho é parecido, a textura é mesmo. Então, a harmonização... Por semelhança? Exatamente aí que eu ia chegar. Há quem diga que a harmonização deve ser feita ou por semelhança ou por contraste. Mas não. Qualquer harmonização que seja, ela deve ser feita por contraste e também por semelhança. Ao mesmo tempo? São duas coisas paralelas que se complementam. Então imagina, o que tem de semelhança? Você está dizendo que eu uso um vinho ácido com um queijo ácido? Você Não. O contraste mas eu já explico. Então, deixa eu só ir para começar mais fácil. Você é o nosso produtor aqui, para fazer o agradecimento dele, né? O Thiago Montanha, que ele está aqui atrás das câmeras, comandando toda essa estrutura aqui. Ele merece também um vinhozinho, com certeza. Então, o que tem que ser observado na harmonização, por semelhança. O corpo do vinho tem que ser parecido com o corpo do prato. Lembra que eu comentei que o corpo do queijo, essa pastosidade do queijo, é muito parecido com o corpo e o extrato do vinho na boca? Correto. Semelhança, né? Harmonização. Por semelhança também que temos que usar. Pratos doces, por exemplo, tem que ter igual doçura no vinho. Então, uma sobremesa tem que ter o mesmo nível de doçura da sobremesa, tem que ser o mesmo nível de doçura do vinho. Por isso que às vezes é muito complicado você... Sobremesas extremamente doces, como os mousses, chocolates. Precisa de vinhos extremamente doces também. Extremamente doces. Então, pouquíssimos vinhos, só os colheita tardia ou os botrificados vão combinar. Sim. Outras coisas que se tem que observar, outros elementos que tem que se observar, por semelhança. O corpo do prato é igual ao corpo do vinho. Então, lembrando aqui, por exemplo, além do que eu já comentei aqui, mas quero citar outro exemplo. Um prato cozido. Imagina um filé. Pega esse filé, corta ele, faz um tornedor, grelha esse filé, pega uma amêndoa, lamina ela, faz um arrozinho de amêndoa e come com esse tornedor. Que tipo de vinho colocar? Você tem... Então, é um prato leve, não é um prato com grande estrutura, com grande corpo, né? Não vai ter tanta gordura, Tem não vai ter gordura, leite, carne grelhada, arroz madeira. branco, amido, Sim, então um tinto leve, para exemplificar. Pode colocar um branco? Sim, desde que seja um branco potente, porque Mas também sim, um mito que existe que vinho branco não pode acompanhar carne vermelha e carne... Se for, de repente, uma carne Depende da receita. leve, A receita é tão importante ou até mais importante do que o tipo de carne. Então vou exemplificar agora. Imagina esse filé ali que a gente falou aqui, seria um tinto leve, uma carne magra, grelhada, um arroz branco, um tinto leve, mais delicadinho. Imagina esse mesmo filé aí que eu quero entrar, que a importância da maneira de cocção é mais importante que o tipo de carne. Imagina esse mesmo filé, muita manteiga, cortado em lâminas, ali cortado em tiras, grelhadinho, pega um fungo de portilha, hidrata ele, joga ali, faz um risoto de filé com fungo. É o mesmo filé. e é um Só que o prato é totalmente diferente. Então, que tipo de vinho a gente vai botar? Lembra que se uma coisa é grelhada, a gente pode lembrar de coisas magras, né? Coisas leves. E se esse prato já é cozido, já aumentou manteiga, vai ter... e já aumentou o corpo, né? Ele é cozido. Então, mais corpo. Então, vinhos encorpados e extraídos. Extrato. Corpo. Foi bom com um prato mais encorpado. Então, você tem exemplos de semelhanças. Agora, o que é de contraste que ele se completa? Então, por exemplo, aí já tem a ver com a estrutura, né? Ou seja, com a composição dos pratos e a composição do vinho. Então, por exemplo, um prato que tem uma tendência. Lembra que existem pratos doces e pratos tendentes ao doce. Então, já não estou falando aqui de sobremesa mais. Estou falando de pratos que são abundantes em tomate, em beterraba, que tem uma doçura em natural. frutos do mar, que é aquela carne de frutos do mar que tem uma tendência natural ao doce, apesar de vir do mar, né? Aquela carne tenra, tipo cane, né? Que lembra o cane, o camarão, né? Aquela carne tem tendência ao doce, tem tendência ao doce. Um molho agridoce, né? Uma redução de balsâmico. Se predominar essa tendência à doçura, a gente pega sempre vinhos ácidos. Então, pratos tendentes à doçura, a gente contrapõe com a acidez.
pratos tendentes ao ácido, aqueles molhos cítricos, né? Aqueles vinagrete, pratos tendentes ao ácido, a gente pega sempre vinho com álcool, mais alcoólico. Então, acidez do prato, álcool no vinho. Que exemplo de vinho pode? Sempre o vinho com uma quantia mais de álcool. Então, 14,5%, 15%? Mas depende, porque nem sempre um vinho que tem muito álcool vai aparecer muito álcool também. Então, tem a ver com o equilíbrio ali. Então, um vinho que tem uma sobra de álcool ali, uma percepção de ser um vinho mais quente, né? Um Amarone, por exemplo, tem sempre uma presença muito grande de álcool ali, uma percepção mais de álcool, mas nem sempre. Tem Amarones que tem 16 graus de álcool e parece menos alcoólico, e alguns que tem 14,5. Então isso é muito relativo, depende do equilíbrio do vinho, sabe? Então, álcool, eu falei, e com a tendência ao ácido, né? No prato, tendência ao doce com acidez, né? Gordura, tem 2 tipos de gordura no prato, gordura líquida e gordura sólida. A gordura líquida, tipo do azeite, acidez. A primeira opção é a acidez. Vai se encaixar bem com peixes, né? Exatamente. A parte de manteiga. Imagina aquele bacalhau nadando no azeite ali e tal, tanto de alta acidez. Para quebrar a Por gordura. isso, nesse caso, vai encaixar bem, que são os vinhos verdes. Sim, Os exatamente. vinhos portugueses. Tem cruzados, não. Gordura sólida, aquela gordura da costela, aquela gordura do Mais densa. do contrafilé, gordura animal. Nada. Aí a gente já contrapõe com outras 2 coisas: tanino e acidez. Então, tem que ter os dois. Tanino vai limpar a língua. Exatamente isso. Então imagina a sensação durante a mastigação. Lembra que a mastigação vai estar rolando ali. Então imagina mastigando alguma carne gorda, uma costela, a gordurinha da picanha. Qual que é a sensação que vai causar? Emplastamento, né? Emplastamento da gordura. Com certeza. Vai ficar líquido. O que é que a acidez causa quando a gente bota o vinho? Limpa. Lava. Te estimula a salivação. Vai te fazer salivar. Então vai lavar a sua boca. E qual que é a sensação do tanino? Já secar a língua. Secar. Tanino, igual a banana verde. Ele vai... Ou seja, a sua boca vai estar pronta, você vai estar prontinho para Pra o próxima. Então ele vai desinflastar a boca. Contrastante, mas ela vai deixar a experiência de comer uma costela melhor. Exatamente. Então, ele vai limpando a acidez, limpa o seu paladar, o tanino enxuga e já prepara para o Espumante bruxo, né? acidez e pungência, gordura e tendência ao doce. Então, coringa. Quando fala em vinho, não estamos falando de vinho tinto, então a acidez, lembra? Se precisa só de acidez é branco, ou espumante, que tem alta acidez. Se precisa do tanino também, aí já pega o tinto. Pensa um pouco além, ou não, que o espumante ele consegue ser versátil em relação às harmonizações. O fato o espumante, É o assim como coringa. o herês, que a gente comentou no início, Ele pode consegue abrir e pode fechar a mesa. A exceção seria a sobremesa, porque precisa de espumante doce. Somente não é sobremesa, qual sobremesa? Se for uma fruta, se for um queijo com frutas, Exatamente, sim. mas se for um chocolate, vai ser Exatamente, um prato mais doce, assim. Então, viram a importância de se observar tanto a questão da compatibilidade como a contraposição. Tudo junto. Então, não existe harmonização por contraposição ou por semelhança. É mito? É mito. Então, tem que se observar todos os fatores. Aqui foi reduzido, né? E a gente já começa a conseguir fazer harmonizações perfeitas? Não, porque além da teoria, a gente tem que testar, a gente tem que brincar. E ainda tem a variável de paladar, de pessoa para pessoa, quais são as experiências, quais são as expectativas que cada um quer Exatamente. do prato. Exatamente. Chefe, não querendo Vamos interromper a conversa, mas a gente viu que você já... Eu já estou quase finalizando O teu isso. caldo tá quase pronto. Eu tenho aqui caldo, que eu fui regando esse arroz e colocando. Para quem percebeu, eu não coloquei sal ainda. Eu vi, só pimenta. Só pimenta. Por quê? Eu vou ter 2 grandes elementos com muito sal. Que é a linguiça blumenau, que eu transformei ela quase numa farofa. Deixei ela crispy. Eu quero eu vou tentar... Posso mostrar pra câmera ali? Claro. Você me dá licença? Vou mostrar pra câmera. Eu quero um pouco dessa... Eu vou tentar um pouco dessa crocância no risoto. E o detalhe, eu estou usando pouca proteína pro risoto. Eu estou fazendo um risoto tipo, vamos chamar assim, italiano. O italiano, ele pensa no prato como um todo, né?
Aqui no Brasil a gente vai a 1 kg de arroz, 1 kg de carne. Sim, essa aí. Não, aqui eu estou usando, vou ter pouca linguiça. Porque ela já tem, a linguiça blumenau, como eu disse, ela é duplamente defumada, ela já tem muita potências. E a estrela Então eu estou do usando risoto pouco. é o arroz, né? Exato, é o arroz, é o risoto. Risoto. Assim como a estrela da massa, tem a massa. Exato, massa. Então você não quer esconder esse arroz, tá? Para deixar um bom risoto. Um bom risoto ele precisa de alguns elementos. Primeiro, um brodo, um caldo bem feito. Segundo, um arroz bom. Terceiro, manteiga. E quarto, um bom parmegiano, um parmesão. Com esses elementos, a gente consegue fazer risoto de quase tudo. Risoto de qualidade, risoto bem feito, de qualquer coisa. De palmito, de repolho blumenau, vegetarianos, de alho poró, de qualquer coisa, usando a mesma base. Né? No caso hoje a gente usa um caldo de legumes, porque eu não quis usar um caldo de carne, não queria que a carne escondesse os detalhes da linguiça. Pode-se usar um caldo de frango também, ou um caldo, mas um caldo rico. Consegue fazer risoto de qualquer coisa. O que você escolheu para a gente comer com esse risoto? 2 vinhos. Por que 2 vinhos? Para mostrar que não tem ali uma opção só para harmonização. Então, dependendo é mais importante o estilo do vinho do que a sua origem. Apesar de serem 2 vinhos italianos, mas são de regiões diferentes. Um vinho da Puglia e um outro vinho da Toscana. Então, Puglia, sola na mão. Isso, exatamente. E Toscana, no centro da Itália. No centro da Itália. Nosso Puglia Sangiovese com Negro Amaro. O nosso também. Você tem um presente. Vai lá e posso eu abrir estou aqui colocando já a linguiça blumenau, o crispy, e daqui a pouco vou colocar o alho poró. O alho poró Foi no teu caldo também. Foi no caldo também as folhas, que a gente queria extrair um pouco, não vamos jogar fora as folhas, né? Vamos extrair um pouco desse sabor. Dar uma leve cozida e vamos sempre, importante deixar o caldo do lado aqui, sempre regandinho. Sempre devagarzinho aqui. Não dá para de regar. Não, sempre vai cuidando dele. Eu vou deixar ele levemente al dente. Por quê? O risoto, mesmo quando você desliga, ele vai continuar a cozinhar um pouquinho. Toda a panela ainda. Exatamente. O calor residual, chamamos. E a gente vê que a linguiça ela acabou até soltando um pouquinho de gordura. Que é característico desse tipo de embutido. Exatamente. E essa gordura? Essa gordura, como eu aqui estou trabalhando com manteiga, com os elementos, eu não vou usá-la toda. Eu podia até guardar um pouco para usar no próximo risoto, para começar ele, mas a gente tem que tomar justamente cuidado com isso. Com essa potência que tem ali de sal, de tomar cuidado para não engordar demais e salgar demais o nosso risoto. Enquanto isso, nós vamos abrindo os nossos outros rótulos que nós iremos beber. Será que esse ato é chamado de vinhar? Chefe, você vai desperdiçar isso aqui, chefe? Jamais. Por favor. Nunca, né? Não pago mais vinho pra você, chefe. Hoje você viu o mineiro abrir a mão. E não é sempre que a gente tem esse vinho. Não. Deixa a sua taça aqui. Muito obrigado. Eu também vou abrir. Quando vocês estão limpando aqui, eu vou dar algumas dicas do risoto como um todo. Vamos lá. Nunca... A panela sempre em tamanho condizente. Nunca use uma panela muito apertada, porque o arroz vai crescer e você vai ter momentos que você vai ter que usar um pouco de energia. Então nunca use panelas muito pequenas. E sempre que possível, panelas de fundo grosso, para você ter calor e poder mexer esse risoto. Pode ver que eu mexo com intensidade, sem me preocupar muito com se vai cair. Exatamente, uma caçarola fundo grosso, uma panela de ferro, canal da vovó. Vai... Tacho. Um tacho. Essa tacho. Taça Dá uma grande regada aqui. Lembrando que lá no Rio Grande do Sul tem uma característica, como eu sou gaúcho, tem uma imigração italiana muito forte também, mas de uma região diferente da que nós temos aqui em Santa Catarina, por exemplo. Mas lá a gente tem, é chamado muito do risoto italiano. O que seria? Risoto de frango.
correto, que já o risoto, você nem precisa falar que ele é de frango. Pelo fato de chamar italiano, você já sabe que Já é. sabe que é. Que imagino que usa o arroz agulhinha, típico do Rio Grande do Sul, não usa arbóreo. Com certeza. E usa aquele frango caipira, né? Que tem uma força, um sabor. Tem assim um sabor marcante, vai um pouquinho de páprica e aí tá tudo certo. É característico. Aqui a gente não vê muito isso nem em restaurantes, assim. Em alguns poucos, assim, mas é algo que é bastante afetivo. Vou cortar você, mas vou, nesse momento, colocar o parmegiano reggiano. Para quê? Para fundir esse queijo nesse risoto. Lembrando, como eu disse, não coloquei sal, mas coloquei um elemento extremamente salgado, que foi a linguiça, e vou colocar o parmesão. E será que vai ter necessidade de fazer a Vamos conversão? provar. O sal a gente consegue adicionar, mas nunca retroceder. Então a gente pode ajustar quase no final. Lembrando que o caldo, apesar de tinha um pouquinho uma lembrança de sal. Não Como tem um recurso para corrigir o sal. Diluição da Jogar substância. batata. Jogar batata. O que eles falam de jogar batata, e essa lenda é interessante, não é que a batata puxa o sal. Não, a batata não puxa o sal. O que a batata faz é diluir a solução. É química Mas pura. resolve. Resolve, porque eu podia jogar, no caso de uma feijoada, o pessoal fala, jogar batata na feijoada. Melhor pegar mais alguns quilos de feijão, cozinha ele cru e joga lá que vai resolver. Você vai jogar salada, não pode jogar batata. Agora na carne cozida pode. Pode, se dilui. Você Resolve faz o um problema. cozido de batata. Você dilui essa... Ó, estamos fundindo esse queijo. Nesse momento é importante a gente justamente mexer para derreter. Como eu ralei o queijo muito bem, muito fino, então Dá para desligar a panela. dá para desligar a panela, porque a gente vai usar o calor residual e ele já derreteu muito rápido. Vamos fazer o que nesse momento? Adicionar manteiga, que vai abrilhantar. Ó, rapidinho aqui, ó. Abrilhantar. Dentro da panela. Dentro da panela, ela sai. Coloca a Eu acho que a manteiga. culpa é sua de servir muitos vinhos, hein? Eu acho que Não perdemos nada. Isso acontece. É, O que eu aprontei aqui no início? você derrubou o vinho. Foi. Derrubou o vinho. E agora a manteiga tá tudo certo. Eu como acho assim, diz o francês, montar ao bem. Montar a manteiga no final. quem mais sofre com o chefe cozinhando, quem vai limpar depois, né? Ah, mas depois. Isso faz parte, né? Faz parte do. O cozinheiro sempre vai limpar, ele sempre vai deixar. Sempre vai deixar O tudo próximo. mostrando. Quando eu tô cozinhando lá em casa, chefe, sabe? Aí veio tomar uma broca da patroa, da bagunça, né? Ah, Aí eu brinco com ela assim, mas não, você não lavou isso, não lavou aquilo. Às vezes sobra uma coisinha ou outra pra lavar, aí eu falo aquela frase clássica. Chefe de cozinha não lava panela. Todo chefe de cozinha, antes de ser chefe, ele Não, eu lava brinco, tudo. chefe de cozinha top não lava panela. e aí tu apanha, né? E apanha. Daí ele dorme no sofá. Por uma Não, semana. Ele lava a panela e dorme no sofá. Eu já falo lavando, né? já fala lavando. A mão começa a tremer já. Uma característica do risoto, nós esperamos o risoto não espera a gente. Então ele tem o apogeu, ele não é uma coisa que você pode esperar. Então você vai, vamos provar? Vamos provar? Vamos provar. Você vem. Vamos pegar alguns pratos aqui e vamos provar. Percebam que eu coloquei, como eu disse, eu coloquei uma linguiça e meia e depois ela foi seca. Então não foi muita linguiça, Porque o foi destaque leve. é o arroz. É o arroz e é o conjunto da obra. Vamos pegar alguns Vou pratos. pegar a taça do Montanha, porque o Montanha também merece, né? O Sidney, enquanto o chefe tá... Mais por baixo, lá direito. Enquanto o chefe tava pegando os pratos, a gente tá vendo que você tá fazendo um truquezinho na taça aí, né? Tá trocamos o vinho, usar a mesma taça, mas tem um truquezinho. Que truque é esse aí? Como a gente estava tomando um vinho diferente antes, e inclusive um vinho de sabor muito marcante, que é um marsala, um codificado, então é importante passar uma água, ou no caso aqui está mais próximo prático, está mais próximo, o próximo vinho para dar uma alinhada na Uma taça, vinhada na taça. para poder neutralizar o vinho anterior. É mito ou não é mito que às vezes se coloca água você vai perder as propriedades do vinho que estão aqui dentro? Altera um pouco quimicamente. Altera um pouco. Então é melhor colocar o vinho mesmo, o É próximo melhor, vinho. é melhor colocar o vinho. Agora, numa reunião informal, assim, não tem problema usar água, né? Numa avaliação mais grandes vinhos, assim, então é Lembrando melhor que- você cuidar. O vinho, eu acho que vocês vão corroborar comigo com o meu comentário, o vinho tem que ser uma coisa divertida. Não pode ser uma coisa chata. Se a gente começar a colocar muitas regras. Mas aí que tá, chefe. Mas tem claro, regras clássicas. Não pode exagerar nas regras, mas se você cuidar de alguns detalhezinhos,
a experiência fica melhor. Beber com algum critério eleva o prazer do ato. Muitas graças. Então é importante a gente assistir o Mas- processo É, para entender isso. exatamente, para entender também que não precisa de chatice, De de... pedantismo. não. Algumas regrinhas, por exemplo, você cuidar da temperatura, sem exagero, dá uma resfriadinha ao invés de tomar... Não precisa pôr um termômetro, mas você Não, sabe que não, exatamente. esse vinho eu acho que vamos esperar meia hora para abrir, vamos Exatamente. esperar mais um pouco, né? Aqui tem nosso lema, né? Que é sem afetação. Sem afetação, né? Sem afetação. Temos um prato aqui. Justamente para não afastar as pessoas. E perceba o seguinte, nada de colocar queijo em cima do risoto. Não precisa. É na receita. É na receita, já foi uma quantidade boa. Isso é um desrespeito com o chefe. Não com o chefe, com o próprio risoto, né? Com o próprio risoto. Eu vou provar com vocês. Espero que vocês gostem. Vamos... O que vocês acham até em relação ao sal? Provem. Esse aqui é o nosso terceiro, nosso Eu vou pegar os produtor. talheres. Esse é o seu, né, chefe? O Sim. do Montanha. Não, a gente faz como juntos. Vamos fermentar então o nosso vinho do chefe. Obrigado, chefe. Tem uma tradição oriental que é interessante, né? Que você nunca serve sua própria taça. Sim. Que você tá no jantar e você baixa a taça, você pega e serve a taça do outro, deixa o outro serve sua taça. Por isso, de repente, o oriental, quando vai beber, bebe bastante, porque você nunca para de beber. Sempre tem mais um, Sempre né? tem mais uma rodada. Acho que é para isso. Vamos lá. Bom, imagina um prato como esse, cujo principal ingrediente é o arroz, o amido, essa cremosidade, a manteiga, né? Não, a gente não poderia colocar aqui um Cabernet Sauvignon chileno, aquela potência, aquela madeira, aquela estrutura toda. Então, lembra por que não poderia ser? Porque o Cabernet Sauvignon chileno ele é encorpado, ele é extraído, muito encorpado, até mais encorpado que o risoto que tem algum corpo, mas não chega a encarar um Cabernet Sauvignon chileno. O que é importante então? Um vinho tinto que tem algum corpo, que tem alguma extração, nada demais, parelha com o que tem no arroz, no risoto. E essa linguiça, ela está dando sabor de fundo, né? Então Ela outra... não é um ingrediente Sim, principal. ela está crocante, como você falou. Tipo um crisp mesmo. Sim. E o sabor que ele traz é aquele sabor discreto, é o coadjuvante do risoto, essa linguiça. Então, o vinho também não poderia ser um vinho de sabor muito explosivo, muito intenso, com muita molécula de aroma ali, muita madeira, baunilha, aquela coisa toda. Então, o que a gente precisaria aqui? E foi o que eu busquei. Um vinho de corpo mediano para menos corpo, para leve. Que é um E vinho corpo mediano, mais do dia a dia. Você sim, bebe que é um risoto, é um Chianti Colicenese. De corpo mediano, com madeira bem dosada, pouca madeira, usado, que foi estagiado em barricas usadas. Acidez um pouco sobressaltada, que é comum aos Chiantis, porque não são vinhos ácidos, porque seria defeito, não são vinhos ácidos, mas são vinhos frescos, para encarar aqui, para se contrapor a gordura da manteiga, do amido, né, e é um vinho que tem uma característica mais, tem algum vegetal, alguma coisa herbácea, para combinar bem com o alho poró. Bem? Então, a composição de aromas aqui tem que se assemelhar ao que tem no vinho. E a estrutura, repetindo então, acidez lá, para quebrar esse amido, quebrar essa manteiga, essa gordura, né? Então, prova. Saúde. Muito bom, chefe. Parabéns, viu? Muito bom. Prazer. Um ótimo risoto. Diferente dos que eu já acostumei a comer. Diferente dos que eu costumei a fazer. Mais leve. Muito mais leve. Mais leve, algo pro dia a dia, também tranquilo. Normalmente aqui o pessoal Taca na linguiça. Linguiça. Calma aí. Vou pegar mais leve. A gente come muita proteína já, né? Eu gosto de proteína, Também adoro. mas não precisa de tanta. Chefe, Agora, o desafio. Você disse que nós
comemos, nós provamos um Chianti, de como não tão estruturado, Sim. com isso. E o próximo vinho? O Rufia, que é um vinho da Puglia, né? Como eu disse. O negro amaro com Sangiovese. Aqui é Sangiovese, 95% Sangiovese. Todo Chianti tem que ter Sangiovese, mas não precisa ter 100%. É obrigatório ter mais Sangiovese. 50% mais um pouco. Não, até mais. São 80% de Sangiovese. Aí pode ter outros 20% de outras uvas tintas, porque antigamente podiam entrar inclusive uvas brancas da região lá. Só que de uns 20 e poucos anos para cá, houve uma proibição. Então só uvas tintas locais ou internacionais, Cabernet, Syrah, Merlot. Uma pode ser pergunta colocado. que eu não sei Desde se que você vai saber essas responder. internacionais não ultrapassem 5%. Um Chianti pode importar uva de outro país? Não, tem que ser nem da região vizinha, tem que ser da região da Toscana. Da Toscana. Tem que ser da região da Toscana, não, tem que ser da zona do Chianti. Correto, senão ele não recebe o stamp, o selo de Chianti. E dentro da zona do Chianti são 7 subzonas que fazem Chianti. Tem Chianti Rufina, Chianti Colli Aretini, Colli Pisani, tem Chianti Clássico, Tem são uma 7. região, cada um tem sua característica ou tem Cada um tem sua característica, são uma 7. supra-sumo? Então, se tiver Esse escrito, é o melhor. se tiver no local tiver escrito só Chianti, pode ter 20 de qualquer uma dessas Pode ser 7. E pode ser misturado. Se tiver escrito Chianti Colli Aretini, Colli Pisani, Chianti Clássico, tem que vir ou da Colli Pisani ou da zona do Rufina ou da zona do Clássico, então não pode vir uva nem das sub-regiões. Só daquela. Só daquela Que sub foi que está identificada no nome. Então Chianti é DOC. É uma DOC, exatamente, uma DOCG, inclusive. Estamos aqui aproveitando esse risoto então, que o chefe do colégio preparou pra gente, para nós harmonizarmos. Harmonizando primeiros com esse vinho que o Sidney trouxe pra gente. O Sidney nos patrocinou 2 vezes hoje, viu só? Ao dobro, ao quadrado. E também temos o próximo rótulo que a gente já vai também poder ter essa experiência. Antes de falar desse, então, é importante falar desse, Vamos lá. rapidamente aqui. O Rubizzo é feito por um dos melhores produtores que tem na Toscana, na zona do Chianti em específico. O próprio Dematia é uma propriedade ali e gerida por pessoas que foram, de certa forma, corresponsáveis pela construção da denominação de origem controlada da zona do Chianti. É responsável pelo que a zona é hoje, pelo que a apelação de origem controlada é hoje. Fazer as regras, estruturar os conceitos. Exatamente. Então, Rocca di Amatia é um produtor incrível. Uma zona. Era um Chianti Colli Pisani, só que deixou de ser, o produtor optou a fazer um IGT para mudar um pouquinho, para poder dar uma alterada no vinho, só que para poder colocar algumas outras uvas, misturar, poder elaborar de uma outra maneira, que ele julgou que iria melhorar até o vinho, melhor até do que já era incrível. Quer dizer, não necessariamente que ele, se ele tiver uma denominação, como disse, Chianti e outras áreas, ele pode ser melhor ou pior que outro. Não, isso é independente. Toda apelação de origem controlada serve para garantir um mínimo de qualidade. Então, Brunello, Barolo, seja champanhe, seja borgonha, tudo que, quando se fala de apelação de origem controlada, é para garantir um mínimo de qualidade, para nivelar ali. Só que alguns produtores extrapolam, e é bom que extrapolam, né? Por isso que é a versatilidade do vinho. E tem uns produtores que extrapolam tanto que ele abre mão da apelação de origem. Porque ele sabe que a apelação não vai servir do ponto de vista apenas comercial para ele. Ele já está estruturado Mas comercialmente. ele já tem nome, tempo. ele já tem um conceito, às vezes, maior do que a apelação de origem controlada, que não é o caso aqui. Ele continua fazendo muitos Chiantis lá. Foi um tratamento que ele deu para essa linha, para esse rótulo, para esse vinho específico. Então, tem produtores que... Tem um produtor, por exemplo, que é o... Para citar aqui um exemplo, o Soldera. Está na zona dos Brunelos de Montaltino. É produtor de um dos Brunelos mais icônicos que existe, mais históricos, assim. Ele abriu mão de usar o Brunello de Montaltino, então ele é Soldera. E tem o seu mercado, tem o seu poder. Todos sabem que ele está na zona do Montaltino, sempre fez Brunello de Montaltino, mas de um tempo para cá, ele inclusive faleceu, mas de algumas décadas para cá, cerca de uns 15, 20 anos, ele desistiu da apelação de origem controlada,
do Brunello porque ele já era um ícone. Assim. Então, Para quem vai lembrar de algumas das referências visuais, quando o Chianti parou de usar aquela tradicional estrutura de palha, você que é um mais jovem, um piá, não vai lembrar, mas lembra que antigamente o Chianti vinha numa garrafa mais bojuda abaixo? Numa estrutura de palha? não sou novinho também. Era uma tradicional de cantina de É só você que é idoso. mas vou mostrar então uma foto. Mas me Chianti conta, eu tô antigamente- curioso. Os Chiantis antigamente vinham numa estruturazinha, Eu uma tô garrafa afim de bojuda abaixo, protegida por palha, e a gente antigamente se amarravam as garrafas. Meu pai me contava. É uma estrutura. Percebi ironia no comentário. Percebi ironia. Ironia tem que estar, né? Barba mais branca que a sua e tô aqui querendo. Tirando onda de piá. Vamos falar um pouquinho do risoto, Nicolete. Eu vi que você deixou o ponto do arroz. Muita gente tem dúvida do ponto do arroz. Às vezes ele é um pouquinho mais duro, às vezes você morde e tá macio, às vezes ele fica mais empaçocado. Qual que é o ponto pro risoto? Então, lembrando que é muito pessoal. Eu gosto desse ponto para menos. Eu gosto de sentir o que o italiano chama al dente. Al dente é o quê? No final dele eu sinto o dente trabalha um pouquinho. Sinto uma leve crocância. Por quê? Porque se eu quiser agora, a gente já fez risoto, mas vamos comer a segunda rodada. Eu posso reaquecer mais caldo e acordar esse risoto e não vou perder ele. Se eu deixasse ele totalmente ao ponto, nesse momento, a massa já ia virar uma pasta. Então, tradicionalmente é ao dente. A massa italiana, de grão duro, macarrão, ele é mais fácil de deixar ao dente. Então, o italiano normalmente tem tradição de comer um pouco, a mandíbula trabalhar um pouco, ter uma leve resistência. Tá ótimo. Estamos experimentando um ótimo risoto, chefe. E essa é uma dúvida muito frequente na hora de fazer o risoto. Do ponto. Eu também concordo com você. Quando o dente trabalha um pouquinho, você sente não passou, tá tudo em dia e tá tudo certo. Mas Você- não só risoto. O ideal de Macarrão, cozinha de feijão é ficar al dente. A Da gente, massa é ficar al dente. a gente tem A gente tem cultura no Brasil de cozinhar o feijão de maneira errada. de deixar ele muito cremoso, muito mole. Então tem que É estar passado, né? E eu vou ser preconceituoso agora, me permitam, mas ponto de carne é vermelho dentro. Carne torrada não precisa. Mas o boi berrando, não? Boi berrando. Mas ao ponto eu aceito. Boi berrando também. Na verdade, eu vou contar Um um caldo. detalhe. Não é um caos, é um ponto. O cozinheiro, o cara da grelha, ele tem uma relação muito complicada, muito de amor e ódio, muito Deve passional ser horrível. com o ponto da carne. Vocês sabiam? Por quê? Você vai lá, você pega aquela carne, aquele medalhão, aquele torneio perfeito e grelha da maneira correta para ficar vermelho dentro, com aquela crosta, aquela reação de marlago por fora. E o cara, não, eu quero mais passado. Deve ser essa cara tá acabando com a minha cara. Então é uma relação, não gosto dele. Comercialmente você gosta. Por quê? Não dá pra errar, né? O cara que pede bem passado, torrado, você deixa lá a carne, não precisa cuidar dela, deixa aquela Deus torrar e come qualquer coisa. Come qualquer coisa. Então, quem come e gosta de muito bem passado, faz o seguinte, faça pequenas provas. Tá comendo um pouco mais vermelho, daqui a pouco tá comendo sangrando vermelho dentro, saborosíssimo. E não perde a textura da carne. Você quer isso, você quer ela inteira. Claro que tem uma brincadeira do... né? Quanto mais você... mal passado, você vai usando a textura para saber como está a carne. Ela ao ponto, ela fica numa textura, você consegue ter meio entre resistência, qualidade e sabor. Muito torrada, ela vai perder sucos. As Ela vai pessoas ficar... que não Nossa gostam. colonização vai ser um churrasco. Churrasco, como combinado. Muito bom. Churrasco, provando que é o quebra seguinte... paradigmas também, porque Não só querer para provar que podemos fazer boas carnes brasileiras com bons vinhos, né? E eles se harmonizam perfeitamente. a maioria das pessoas que não gostam de carne ao ponto, mais vermelhinha, assim, é porque acha que o que tem ali é sangue. Mas não, é sangue. O sangue roda nas veias, nas artérias. Ali é suco. O sangue já ficou lá no abatedor, lá no frigorífico. Na hora da carne. Na hora da carne. Esse sangue já ficou lá, o resto é suco. E vou dar a tarefa para quem estiver acompanhando, ouvindo ou assistindo.
Se eu soubesse, se eu estivesse lembrando o nome dessa coisa vermelhinha que sai da carne, eu também não falaria. Então pesquise aí. Tipo assim, carne mal passada é sangue? O Google vai te responder lá. Eu esqueci o nome também. Parece, mas tem nome que é difícil. Tem um nome. Quer que eu precise agora pra você aqui? Por favor. Lembrando, se a gente paga, às vezes, 100, 150 reais, Eu queria fazer uma brincadeira para justificar o porquê do meu esquecimento. se a gente paga 100, 150 reais no quilo de uma carne, Não dá pra deixar passar, não né? dá pra deixar ela Perde textura. Ó, mioglobina. Mioglobina. Isso aí, ó. Saborosíssimo. A gente esquece os nomes, mas a gente não esquece a essência. com certeza. Chefe, vamos fazer a nossa troca de vinho, então? Vamos fazer? Vamos fazer. A gente já estamos nos encaminhando para a finaleira da nossa harmonização. Aquela vinhada básica, então. Não, isso eu te pertence. Ah, isso é só isso aqui, ó. Isso que eu mereço, então. É o que você tá tendo de direito aí. Tá bom, né? Pessoal, você depois deixa no comentário aqui o que vocês acharam desse comportamento do Cid. Eu não Se consegui vocês jogar, não- eu bebi. Não vai Eu conseguir? não consegui jogar fora. Não, mas eu também Percebo percebi isso. um aroma mais saudável, mais pontiagudo, mais floral. Saindo mais da taça. Negro Amaro, olha que interessante isso. Lembra que esse aqui é da Toscana, né? Da zona do Chianti. E o Rufia é da zona da Puglia. Negro Amaro é uma uva que praticamente só tem lá. É quase que não chega a ser autóctone, mas é a zona que ela é mais importante é na Puglia. Negro Amaro. O sul da Itália é uma região que tem muitas uvas raras e autóctones. Assim. Então, na Campanha. Para quem não entende a palavra autóctone, Não é dele, não é nascido dele, não é. é da região, seria nativo. E não tem outra região ou outro país. Nasceu lá e ficou lá, é de lá. E não se encontra em outra zona, por exemplo. Se é Portugal autóctone- tem se é- diversas famosas Sim. que os nomes são mais Se é fáceis. autóctone de uma região, é porque só tem ali. Se é autóctone de um país, é porque só tem naquele país. Então, e a Negro Amaro é uma quase autóctone, Sul da porque Itália. 90%, vou chutar aqui, 90% do que tem de Negro Amaro no sul da Itália está na Puglia. O brinde, então? O nosso. Madeira bem. Você nos deixou numa condição muito difícil. Saber qual o melhor vinho se adapta a esse risoto. Pessoalmente, eu não sou de ficar muito em dúvida. O aroma desse ele é muito mais aberto, muito mais Pois soltado, é. mais rico, mais... Ele tem a estrutura desejada para essa estrutura do prato. A estrutura do vinho é parecida com a estrutura do prato. Acidez, vinho, tanino, corpo, tudo. Álcool com a estrutura do prato. Agora, uma coisa que não compatibiliza bem é a quantidade a aromaticidade do vinho, que É mais aberto, é muito mais intenso mais do que a De repente, nós aromaticidade do precisaremos- risoto, porque ele é mais discreto. Para combinar com isso, usar outros elementos aromáticos mais. De repente, O alho uma branco, raspa de limão, mas bem que ele daí já um alecrim, não. uma coisa que subisse mais no aroma para tentar trabalhar igual. Mas olha, eu acho que eu preferi esse. Exatamente. A raspa de limão podia quebrar um pouco a gordura da linguiça, Não sei se. mas a acidez é muito complicada. O problema da raspa de limão é que caberia aqui, o prato ficaria muito bom. Mas aí eu já não colocaria um tinto, Queria para um branco mais estruturado. porque esse prato ele comporta um branco. Só que não poderia ser qualquer branco. Teria que ser um branco mais moderno, com mais estudo com madeira, mais barricado, com maior corpo, maior estrutura. Pinot, Riesling, Mas também não poderia ser aquele barricadão do Novo Mundo, Malbec, exuberante, aquele não. do. Teria que ser um Borgonha, por exemplo, barricado. Um Chardonnay da Borgonha, fermentado em barrica, com alguma madeira, mas não tanto. Então, porque apesar de aumentar a estrutura, aumentar a intensidade de sabor, de aromaticidade, não chega a ser tão exuberante quanto um Chardonnay da Califórnia, por exemplo. Então, um branco do Velho Mundo, um Chardonnay, por exemplo, do Velho Mundo, de barricado, ficaria muito bom aqui. Português também. Aí, com a raspa de limão
pensando na raça do irmão, ficaria perfeito com o Chardonnay da Borgonha, da zona do centro da Borgonha ali, com Bônibus, Brancos Cons, Fernando Angeles, ficaria perfeito. Tá ótimo. Chefe Nicolete, muito obrigado. Muito prazer. obrigado por dedicar Primeira seu rara. talento para nós aqui, estarmos aqui. Provar bons vinhos. Provar bons vinhos, Boa uma conversa. boa conversa. Eu acho que esse é o vinho, é a tradição do vinho. Nós temos uma boa comida, uma boa conversa, um bate-papo, experiência, conhecimento. E eu acho que é isso que acaba amarrando aquele consumidor, aquela pessoa que está entrando no mundo do vinho, que está nos acompanhando aqui no podcast, por exemplo. Cada episódio a gente recebe mais mensagens e é por isso que a gente fica muito feliz também de poder compartilhar essa cultura tão apaixonante. Foi um prazer participar disso e já vou lançar. O desafio? Nosso produtor lançou um desafio, eu vou lançar o Supra-sumo do desafio. Então tá. Não sei se os novos colegas conhecem um pouco da comida do Sudeste Asiático, comida tailandesa. Sim. Dizem que é a mais difícil de se harmonizar. É Muita pimenta, picância, muito doce, tudo é superlativo. Vamos fazer um desafio daqui a um ano. Nós estamos em setembro? Setembro de 2022. Setembro de 2023, vamos lançar um desafio. de comida Comida asiática. Comida tailandesa. E dá pra fazer harmonizações incríveis, cara. Vai ser uma harmonização. É um grande desafio, tá? Vamos pegar Vamos um testar. O produtor acha um ano demais. Eu também. Eu acho 3 Mas meses. tem ideia boa, mas execução... É que ele tem ideia boa, ele cozinha bem, mas não tem agenda. É. Eu vou me desfrutar, eu vou ter que Eu vou fazer. estar com Os preguiça. boletos chegam, os boletos têm que chegar, a gente tem que trabalhar. Mas foi um prazer participar desse podcast com vocês. Mas então, temos o churrasco e o tailandês. Isso aí. Perfeito. Tá convocado, daqui 3 meses, convocado. Aqui, ó, eu vou assinar aí embaixo. 3 meses, tá, chefe? E, pessoal, é para isso que serve o vinho. Para reunir todos à mesa, fazer amizade, conversar, comer junto. Serve para agregar as pessoas e fazer com que caminhem juntos também para além do almoço ou do jantar, né? Se você gostou do podcast, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, ativa o sininho para receber nossas notificações, compartilha com os amigos. Estamos no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcasts, no Castbox, estamos em todos os lugares. E se você quiser saber mais da vida do Chefe Nicolete, qual é o Instagram, chefe? @Chefe Nicolete. Sidney Vinho News Isso aí. e Estevão Limano no Instagram. Acessa com a gente e pode nos acompanhar aí nas redes sociais também. Toda quarta tem conteúdo. 8 horas da noite. Isso aí. Um abraço.